meeting is being recorded. Bom, queridas, boa noite a todas. É uma alegria, é uma enorme alegria estar aqui. E é uma enorme alegria também porque nós vamos a falar um pouco da história, né, desse trabalho, né? Inês está aqui, que faz parte. Bem-vinda, que participou também. Eu quero dar as boas-vindas a todas as que estão chegando. As que não conhecem a escola, sejam muito bem-vindas. Nós adoramos receber visitas e nós somos um espaço aberto. Então, todas podem frequentar, nos sigam no Instagram e, enfim, por aí nas redes. Nós temos um canal de YouTube, onde tem várias aulas, enfim, vários encontros nossos em aberto, né? E a gente vai deixar depois este grupo um dia e meio aberto, porque vocês podem ter dúvidas ou vocês podem querer perguntar alguma coisa. A gente sempre tem isso como critério, né? O grupo é fechado, nós que colocamos o material, mas depois nós abrimos, porque vocês podem ter dúvidas ou questões. Bom, então, também eu quero agradecer a todas, não só a vocês, sino às nossas convidadas, né? Adriana Sada, Adriana Miracunha, a Inês, que está comigo neste trabalho, né? A Ângela, né? Porque é importante, vocês têm trabalho com mulheres e vocês têm trabalho com mulheres na maturidade. Então, acho muito importante que a gente faça uma grande roda em volta da fogueira e troque um pouco e essas coisas, né? Bem, o que é isto? Isto era um DVD. Isto era um DVD sobre a menopausa. Foi gravado em 2008, né? E chama Travessia, Reflexões sobre a Menopausa. Bem, naquele momento, falar de menopausa era alguma coisa bastante impactante, né? E Inês estava comentando comigo o dia do lançamento, né? Que tinha muita mulher. Nós fizemos na taverna, era na taverna espanhola aqui em Belo Horizonte. Os que são de Belo Horizonte sabem e conhecem, né? Fizemos uma tarde, enfim. E eu acho também que naquele momento eu tinha várias pessoas na clínica, no consultório, atravessando o ciclo da menopausa, e eu inclusive, né? Eu já tinha publicado, né, vários livros e eu pensava que queria dar alguma resposta rápida, né? O livro tem seu protocolo de publicação, vocês as que publicam sabem, né? E eu queria alguma coisa rápida, né? E queria gravar alguma coisa e que outras mulheres participassem. No caso, participa a Inês e a Alice. Elas estavam comigo naquele então, elas estavam comigo no consultório, estava acompanhando o processo que elas estavam vivendo, e eu solicitei a elas, né, se elas podiam fazer um pequeno depoimento, mas que seria público, um material público. Elas se dispuseram a isso, né, e eu convidei um grupo, né, o Luiz Felipe, filho da Maria Helena Raton, minha amiga psicanalista, que se dedicava a gravar filmes para esportes radicais, né? Eram 4 rapazes que gravavam filmes para esportes radicais. Inês está fazendo que sim com a cabeça, porque Inês os conheceu, claro. Eles foram na casa dela para fazer a gravação do depoimento dela, né? E então eles vieram no consultório e eu expliquei a eles de que se tratava, eles em absoluto silêncio, e aí quando eu terminei, um deles fica em pé e fala comigo assim: minha mãe vai adorar. Foi assim, e então eu entendi
que eles se envolveram no projeto e se envolveram muito, né? E eu sou muito grata. Dois deles já nem moram mais no Brasil, né? Mas eu quero deixar constância da minha gratidão, né? A forma como eles trataram todo o projeto. Bom, e o DVD ficou pronto e ficou muito lindo, e naquela época nós fizemos o lançamento, e foi, assim, uma coisa bastante estrondosa, era uma coisa muito nova, né? E eu estava falando agora com vocês, nós fizemos 4 ou 5 reimpressões desse DVD, né? Mas esta é a primeira, digamos, edição, né? Para que seja edição, ela tem que ter algumas mudanças, e nós mudamos muito. Colocamos música, colocamos muitas imagens, legenda, enfim, eu no final faço uma pequena reflexão sobre o que seria a menopausa hoje, né? Então, é outra coisa, né? Mas o pano de fundo é aquela gravação que eu fiz naquele tempo, porque eu acho que ela é vigente ainda, né? Ela nos diz coisas ainda, né? Eu também quero agradecer o Luiz, do material visual, que é quem trabalha comigo, faz todo o meu material visual, e eu costumo enlouquecer a vida dele. Então, e ele fez tudo a toque de caixa, muito rápido, e enfim, quero agradecer, vocês vão ver que bonito que ele está. Então, e eu quero também dizer que por que a gente fez esta reedição? Eu quero agradecer a Ângela, porque a Ângela trabalha com mulheres e a Ângela começou a insistir há uns 2 ou 3 meses que era preciso colocar o DVD de outra forma para que as alunas tivessem acesso, para que as outras pessoas, porque era alguma coisa que eu não ia mexer mais, né? Teve seu momento, estava encerrado, bom, eu não ia mexer mais nisso, né? Depois, no livro A Segunda Vida, eu menciono alguma coisa sobre a menopausa, né? Então, para mim estava bom, mas a Ângela foi muito, muito insistente, muito contundente, e aí eu conversei com o Luiz e falei, olha, nós vamos ter que mudar isto, e demos esse novo formato, né? Então, eu queria, assim como Inês encontrou o DVD, né? Mostra, Inês, por favor, mostra para todo mundo. Está dando para ver, né? Pois é, eu tenho alguns. E adentro ele tinha o CD, e o CD tinha esse era o CD, né? Vinha numa caixinha, algumas de vocês têm, né? E na parte de trás tinha um pequeno currículo meu, né? Bom, eu também encontrei algumas coisas, e eu encontrei um texto maravilhoso da Dea Janussi. Tá? Dea Janussi era jornalista aqui em Minas, não está mais entre nós, e na época, né, ela tinha escrito um pequeno texto a partir do DVD que saiu publicado no jornal, né? Então, eu vou inaugurar com o texto, algum trechinho muito curtinho do texto dela, que se chama Os Tons de Aquarela, né? Saiu publicado no jornal Estado de Minas em março de 2008. Hoje, quando virei crepúsculo, o momento mais solene do dia, penso em cores mais suaves, como os de uma aquarela. Nos tons da aquarela, há reflexos de quem já aprendeu muito, mas não quer voltar ao passado nem projetar o futuro que ainda não chegou. É viver o presente com a suavidade de todas as cores. Na aquarela, não existe o fogo que incendeia, mas que aquece, como um manto, um chale bordado com as cores do entardecer. A suavidade da aquarela depura os sentidos, desmancha o crepitar das emoções, deixa a água mais transparente, apesar da densidade do mar.
às vezes penso na cor vermelha da paixão. Quero entregar-me aos amarelos brilhantes, ao dourado que ofusca. Os tons da aquarela, porém, falam mais alto. Tranquilizam minha intensidade, colorem suavemente minha emoção. Não há guerra, nem raiva, nem ódio, nem vingança. Os tons da aquarela não são da guerra, mas da purificação. A aquarela da vida é ninho, repouso sem tédio, sem amargura, sem aflição. Hoje sou fada, mas tenho o conhecimento ancestral das bruxas. Sei fazer a própria fogueira e enxergar todos os seres nas faíscas crepitantes do entardecer. É muito lindo, a gente vai passar para vocês, vai colocar no grupo, tá? A Raquel passou em PDF e nós vamos a colocar no grupo para que vocês tenham esse material, né? E então, eu vou dar um tempinho para cada uma de vocês, nossas convidadas, e vou começar com Inês, porque Inês está no DVD, né? E permanece e continua estando, igual que a Alice. Inês, a palavra é sua. Bom, eu queria começar te agradecendo, né, Marisa, porque é uma longa caminhada que a gente teve até aqui, né? Então, te agradecer por me convidar para o lançamento da segunda edição do DVD, uma vez que o lançamento da primeira edição eu estava lá, né? Então, te agradecer muito isso. Dar boa noite a todas, desejar que sejam bem-vindas e dizer que não tinha grupo melhor para gravar esse DVD do que os especialistas em esportes radicais. Porque em 2008, falar sobre menopausa era um esporte radical. Era só para as fortes, porque era tabu, gente, completo tabu. Além disso, né, falar sobre menopausa num formato que não era livro, outra radicalidade. Então, Marisa Sanabria é sinônimo de radicalidade. Sempre foi radical essa mulher. Sempre foi um avatar, né? No sentido de aquele ser que abre caminhos, que vê ao longe, que enxerga possibilidades e que leva a gente junto. Eu estava fazendo terapia com ela naquele momento da minha menopausa, foi uma menopausa muito cedo, né? Eu tive o processo aos 40 e poucos anos, então era complicado, mas fui muito bem acompanhada. Eu não poderia falar não para Marisa, né? Algumas pessoas falaram, nossa, mas você vai falar sobre menopausa, uma coisa tão íntima, né? Para vocês terem uma ideia de como era. Mas o nosso intuito, e aí eu vou colocar no plural, né? Alice, Marisa e eu, era de que nós pudéssemos ajudar outras mulheres que estivessem passando
pelas mesmas questões. Acho que, naquele momento, nós saímos, né, de um papel de silêncio, de uma roda privada, para irmos a público dizer que nós existíamos, apesar de não mais entregarmos para a Mãe Terra o sangue mensal. Então, era uma afirmação da nossa existência enquanto seres humanos e enquanto mulheres, era uma afirmação da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade de imaginativa, né? Pensa bem, sai o fogo do segundo chakra para ir para o sexto, para o sétimo, para a gente fazer a conexão, né? Os calores nada mais são do que essa troca de espaço energético dentro do corpo da mulher. Então, era preciso que isso fosse partilhado e que nós continuávamos sexuais e sexuais, né? Olha, isso em 2008 era revolucionário, né? Ninguém falava em etarismo, ninguém falava em deixar os cabelos grisalhos, ninguém falava no que nós tínhamos a oferecer depois da pausa menstrual. É como se a pausa menstrual nos decretasse uma morte mais do que simbólica. Nós nos tornávamos invisíveis. E eu lembro que a Déia Januzzi, que a Marisa leu, né, o texto, ela me ligou porque ela fez uma matéria de uma página inteira no estado de Minas. E nós conversamos horas, porque descobrimos tantas afinidades, né, nesse entardecer que é tão lindo, como ela descreveu no texto. Então, minhas amigas, falar da menopausa era um esporte radical lá e continua a ser radical hoje, né? Que ainda vivenciamos tantos preconceitos, né? Essa busca dessa eterna juventude, dessa pele de pêssego, desse cabelo que os hormônios não permitem mais. Mas, em compensação, a gente tem a calma, a sabedoria de olhar para a vida e valorizar o que é importante, né? E compreender que esse é um ciclo tão lindo quanto o da natureza, a roda da vida, né? A roda das estações, a mudança das feições da lua. E eu gosto muito de ser hoje mais companheira de Hecate do que eu fui anteriormente. Ela me dá muita tranquilidade, né? Ela me dá muita certeza de poder olhar para o escuro sem medo. Obrigada por eu estar aqui outra vez, viu, Marisa?
Muito obrigada, Inês, muito obrigada. Eu estou adorando você estar aqui, porque você faz parte dessa história, né? E eu vou ir chamando as convidadas e eu vou ir falando um pouquinho no meio disso, né? E uma das coisas que me chamava muito a atenção no consultório, naquele momento, né? E claro que você escreve sobre aquilo ou produz alguma coisa sobre aquilo que está te convocando, aquilo que está te chamando, né? E uma das coisas que me chamava a atenção era como as mulheres não se reconheciam, né? Mas então eu escutava muito, Marisa, mas eu não era assim. Eu sou outra pessoa. Eu não era assim. E hoje, quando as mulheres me falam isso, eu falo assim, pois é, querida, porque você está começando a menopausa. E aí alguém me fala, não, não, meu médico, minha médica falaram que meus hormônios estão perfeitos. E aqui eu vou pedir licença para a Adriana, que é nossa médica ginecologista MOR, né? Prêmio Nobel. Eu acho que a menopausa começa em outro lugar, né? Não começa nos hormônios. Então, para mim, isso ficou claríssimo desde 2008, quando eu tinha umas 8 pacientes que estavam vivendo, né, toda essa transição com muita intensidade e às vezes com sofrimento, claro. Então, para mim ficou claro que esse ciclo, que é um ciclo de grandes transformações, de enormes insights, porque as pessoas, as mulheres se perguntam pela sua história, como chegaram até aqui, que decisões eles foram fazendo ao longo da vida, né? E então elas começam a ter outras conexões, outros entendimentos, outros insights, né? E isso para mim ficava claro, né? Isso ficava e é hoje também claro, né? Mas naquele momento para mim era novo também, né? Escutar as mulheres nesse ciclo, né? Então, isso foi ficando assim cada vez mais nítido. Quer dizer, um grande espaço se abria frente às mulheres e um grande espaço onde elas tinham que ressignificar a vida e as decisões que tomaram, né? E como chegaram até este lugar. Eu trouxe um pequeno texto da Silvia Schneider, eu falo da Silvia Schneider no DVD, né? E olhem bem, aquelas mulheres que querem sair fortalecidas da crise da média-idade necessitam de muita iniciativa própria, coragem e confiança. Essas qualidades não podem ser receitadas por ninguém. Nenhum médico, marido, companheiro, amiga ou terapeuta poderá libertá-la da responsabilidade consigo próprio e com seu modo de vida. Será preciso decidir se eu quero murchar ou amadurecer como uma flor que se abre ao sol e transforma a luz em fertilidade. Se a gente pensa que o livro da Schneider se chama Menopausa, uma nova fertilidade. Tá? Então, eu acho que isso é importante, interessante, ou seja, é uma nova fertilidade, realmente. E me impressionava muito que as mulheres retomavam talentos que tinham ficado afastados, porque tinham filhos, porque cuidavam dos pais, não interessa, porque tinham cargos públicos, não importa. Mas que em determinado momento elas começavam a retomar talentos que em algum momento foram delas, ou que elas descobriam, né? E outras, digamos, outras alternativas de bem-estar, né? Estou falando essencialmente de bem-estar psíquico e emocional, que é minha área, eu sou psicóloga, né?
E acho interessante, e eu me enfrentava com perguntas assim: Marisa, você toma hormônios ou não toma hormônios? Né? Eu não mento para minhas pacientes, em hipóteses alguma. Né? Naquela época, eu me tratava com medicina ortomolecular, com homeopatia e com uma ginecóloga que em determinado momento disse, bom, agora nós não podemos segurar mais. Né? E eu tomei hormônios durante alguns anos. Né? Mas eu dizia isso a minhas pacientes, mas você procure seu médico. Né? Você tem que escutar seu médico. Eu sou muito respeitosa das competências. Né? Então, não, por favor, procure seu médico. Então, digamos que me impressionava muito, era uma constelação de sentimentos, era uma constelação de possibilidades e era uma constelação de medos. Né? E quem eu sou a partir de agora? E quem eu vou ser a partir de agora? Né? Eu sempre fui uma mulher bonita, os homens sempre me olharam na rua, e agora? E agora? Né? Qual que é minha identidade? Qual que é minha subjetividade? Quais são as coisas importantes para mim? Né? Então, como a gente vai ir conversando, eu quero falar mais sobre isso, mas eu quero passar a palavra para Adriana Miracunhá. Adriana, que deve você? Adriana? Querida, estou aqui. Sim. Então, diga uma palavrinha para nós, Adriana. Gratidão. Bom, em primeiro lugar, eu me sinto... não tenho como pôr em palavras a alegria de estar aqui escutando tantas histórias sobre esse DVD que está aqui na minha mão. Tá bem, sim, sim. E que foi realmente um grandioso marco para mim na minha trajetória. Eu conheci Marisa, acho que foi em 2017, 2018, mas no ano de 2018, exatamente 10 anos depois do lançamento desse DVD, eu estava no meu processo de menopausa e eu sofri violência médica, fui assediada para fazer uma esterectomia, não aceitei esse processo e entrei num processo de investigação do que acontece com a saúde da mulher no Google, e foi, assim, a pior coisa que aconteceu, porque eu acessei informações terríveis que não traduziam o que eu estava sentindo, nem minimamente. E eu fui incumbida de buscar a Marisa no aeroporto, para uma atividade aqui na ilha de Santa Catarina, e a Marisa chegou com a sua malinha, uma de roupa e outra de livros. E nessa malinha de livros, ela não abriu lá em casa, ela só abriu lá no local do evento. E dentre todos os livros que ela trouxe, ela puxou um DVDzinho, só tinha esse DVD, que estava escrito A Travessia. E isso automaticamente nomeou, me deu uma paisagem e me ancorou num lugar muito importante, né? A reflexão sobre a menopausa. E eu peguei o DVD, botei embaixo do braço, falei, Marisa, esse aqui é meu, pode ser meu, por favor. E a Marisa, sim, pode ficar, até porque todas as participantes do grupo eram muito jovens e não existia nenhum trabalho que falasse especificamente sobre a menopausa, principalmente naquela linhagem de investigação do feminino que eu estava fazendo. E eu também me aventurei de criar um canal no YouTube e começar a falar com uma voz muito confeccional o que eu estava sentindo, um canal que se chamou primeiramente Eu em Suspensão, depois agora se chama Mulheres em Suspensão. E foi nesse DVD que eu vi a primeira vez, eu ouvi a primeira vez a palavra etarismo, que também abriu uma porta, né? Foi um rito iniciático saber que existia uma pauta que até hoje ainda é muito pouco discutida no campo da diversidade,
que é o etarismo. Claro, a gente já vê um movimento forte acontecendo, até porque tem muitas celebridades, atrizes que estão chegando nesse lugar da menopausa, então isso está virando até um assunto de moda, digamos assim, mas eu também olho para esse fenômeno com um pouco de preocupação, porque eu acho que ainda existe um sequestro do processo de subjetividade da mulher. Então, como se agora, a gente olhando para o panorama, né? Em 2018, que a Inês tão lindamente nos brindou aqui com as suas palavras, escrevendo, né? O quão foi visionário esse movimento que vocês fizeram de criar esse DVD, e olhando para agora, né, como está o ambiente social aqui no Brasil, que, claro, é muito diverso, mas a gente vê que existem muitas frentes de trabalho de desestigmatização desse rito, muitos trabalhos já também focando na questão dos mistérios do feminino, especificamente da menopausa, o que é que acontece em termos de mistério, e eu acho muito lindo quando a Marisa também nos brinda com esse enfrentamento, né? A menopausa não começa nos hormônios, começa em algum outro lugar, que é o lugar do mistério, que é o lugar do chamado, é o lugar do despertar da anciã, é esse sopro que vem vindo, que é muito uma experiência para mim muito transcendental, que é de reconexão com a nossa espiritualidade, que é de reorientação de mundo, enquanto a gente ainda tem uma força vital, uma força física para fazer mudanças e rupturas grandiosas na nossa vida. Então, para mim, esse vídeo, eu assisti ele muitas vezes e ele me ajudou até mesmo depois de conhecer a Marise e assistir esse vídeo, eu comecei um processo de fazer conversas online. Foi assim que tudo começou comigo, né? Nesse processo de forjar um trabalho que hoje eu faço, que eu sei que é muito inspirado no trabalho da Marisa, que é o trabalho das parteiras da maturidade. Então, eu chamei a Marisa para fazer 3 conversas, depois eu chamei a doutora Adriana Sade, que aceitou também, a gente fez uma linda conversa sobre a alquimia corporal, e foi assim que nasceu o trabalho das parteiras da maturidade, que hoje é uma formação específica, né, na saúde da mulher, focando nos mistérios, nas questões estruturais, e que a Marisa também é nossa madrinha, né? Então, Marisa, de muitos modos, eu acho que ela vem, ao longo dos anos, reinventando e nos ajudando a reinventar esse processo de subjetividade, né? E a gente ainda está muito no começo de conseguir nomear e traduzir completamente esse rito climatérico, não só no nível psicossomático, mas também fisiológico, né? Acho que ainda existe um interesse muito forjado pela indústria farmacêutica nas pesquisas do que realmente acontece com o corpo da mulher. A gente não sabe o que são os calores efetivamente, tem o olhar da ginecologia e o olhar da endocrinologia, mas a gente não tem, por exemplo, da neurociência, de outros campos, né, que sejam estudos realmente transdisciplinares e que possam explicar para a gente os fenômenos que acontecem de transformação fisiológica desde um lugar mais amplo mesmo e mais transdisciplinar, né? E que nos ajudem realmente a traduzir essa que é uma experiência tão radical, essa palavra tá bem marcada aqui, né? E radical eu entendo de raiz, né? Não de extrema, apesar que pode chegar a ser uma experiência extrema também, né? De transformação. Então, eu sinto que existe um movimento muito lindo de conversa, de troca, e sinto também que a Marisa, ela é uma grandiosa mulher tocha, uma mulher que inspira, que ancora palavras e experiências de um modo muito lindo. Então, eu só tenho realmente a agradecer por ter cruzado meu caminho com Marisa, por ter encontrado esse DVD, que agora eu estou louca para ver a segunda edição, para ver o que mudou. E eu lembro que uma das frases que a Marisa falou quando ela contou a história do DVD, que a Inês também
recontou aqui, foi que, bom, a equipe escolhida foi muito acertada, porque realmente a menopausa é um esporte radical, é uma experiência radical. Então, muita alegria estar aqui, Marisa, gratidão por toda a trajetória que você nos brinda, nos deixa de um legado tão importante, de libertação mesmo psíquica da mulher. E, bom, estou ansiosa, curiosa para ver a segunda edição. Obrigada, Adriana. Então, eu queria contar para vocês por que eu escolhi esse nome, Travessia, em 2008, né? Alguma coisa me passa, essa coisa de Urano, né? Os geminianos, eu sou gêmeos com gêmeos, então Urano me sopra assim, me soprou o nome, Travessia, e eu fui no Aurélio. Travessia quer dizer longo trecho de caminho ermo, né? Então, para mim, uma das coisas que fica claro é que a mulher atravessa a menopausa sozinha, né? Então, ela pode ter seus terapeutas, ela pode ter, enfim, sua equipe de confiança. Na época, eu tive uma equipe que me acolheu com muito carinho, né? Mas que há um momento intransferível, solitário e intransferível, onde eu vou ter que decidir para onde me dirijo, né? Para onde me dirijo. Então, outra das coisas que me chamava a atenção também, e ainda me chama, porque eu ainda atendo mulheres na menopausa, né? Mas naquele momento era para mim uma novidade, né? E outra das coisas que me chamava muito a atenção era o ressentimento, a mágoa, a raiva, né? Não à toa eu trabalho com muita insistência o arquétipo de Lilith, né? Que é um arquétipo de exclusão, né? De raiva, eu quero reivindicar meus direitos, o que me cabe, o que me corresponde, ou minha liberdade, né? E então, às vezes, as mulheres chegavam e falavam assim, Marisa, porque eu acho que eu estou deprimida. Eu falava assim, é mesmo? Quem te diagnosticou? E então alguém falava assim, não, ninguém me diagnosticou, é o que estou achando. Bom, querida, não ache, não ache. Pelo momento, eu vou te escutar. E aí eu começava a escutar e falava com ela assim, pois é, mas você não está deprimida. Agora, me parece que você está enraivecida. É verdade, é verdade. Eu estou enraivecida, mas como é que eu vou reconhecer isso em mim? Então, uma das coisas que, e eu falo em algum momento no DVD, né, a importância de nós reconhecermos, né? Com tudo, com as mágoas, ou com a raiva, ou com os medos, ou com as queixas, né? Judy Hall disse que a sociedade não deixa que as mulheres queixem, mas às vezes as mulheres queixam sim. Eu queria ter tido outra profissão, eu queria ter feito uma outra coisa e não foi possível, eu renunciei porque eu tive filhos, ou porque eu não sei o quê, ou porque meus pais adoeceram, não interessa. Há muitas interferências no caminho da mulher. Por isso que eu acho que a menopausa é uma grande fronteira onde alguma coisa acontece e as mulheres falam, eu não aceito isto mais, né? Quando eu estava gravando o DVD, eu pensava assim, não há nada que se interponha entre uma mulher e a decisão de quem ela quer ser. Nada, nada. Nem o exército, nem a Polícia Federal, nem o juiz, nada. Então, o que eu quero ser? Né? Para onde me dirijo? E nesse sentido, eu acho que a menopausa é um impacto de liberdade.
E outra questão também, que eu percebi muito, nós chegamos à menopausa da forma como vivemos. Então, se eu tive uma vida de grandes desordens econômicas, de dificuldades afetivas, relações tortuosas, difíceis, às vezes de abuso, do que for. Se eu tive situações profissionais, ou, enfim, difíceis, caminhos não muito nítidos, eu chego à menopausa assim. E esse entendimento é importante, não é porque é bom ou ruim, né? Eu não sou um juiz, nem um delegado de polícia, nem um padre, né? Então, às vezes, quando alguém chega no consultório e fala assim, Marisa, eu estou me matando de culpa. E eu digo assim, você sabe, não nos ajuda em nada. Agora, em todo caso, culpa é alguma coisa que é para o delegado de polícia, para o juiz, não é para o psicólogo. O psicólogo quer entender outra coisa em relação à culpa. Eu não quero saber se você é ou não culpada, né? Mas eu quero saber como é que você vive isso. Então, isso também me impactava muito, né? Então, as mulheres que chegavam e falavam assim, como é que eu fiz isso? Como é que eu tomei essa decisão? Olha o que está acontecendo agora, aos 45 ou aos 50 anos. E eu falava, querida, não se maltrate aos 50 da decisão que você tomou aos 30. Era o que era possível. Era o que era possível. E está tudo bem. Está tudo bem, não é? Porque qual que é o plano B? Eu fico ajoelhada no milho os próximos 20 anos? Porque pensem bem, a menopausa é um fenômeno historicamente, institucionalmente, socialmente, muitíssimo recente. Pensem que nos anos 50 as mulheres viviam até os 50 e poucos anos. Então, elas chegavam à menopausa e eram anciãs. Né? Então, eu acho que isso é uma consciência que nós temos que ter. Digamos, nós somos as pioneiras. Né? Nós somos as que vivemos a menopausa, vamos a chegar à maturidade, estamos na maturidade, produzindo, fazendo escolhas, né? Vivendo os afetos, ou os vínculos, né? Mas isso é completamente novo. Isso quer dizer que nós somos as desbravadoras, né? Nós somos as pioneiras. Então, nós não temos nenhuma receita. Nós não temos receita, não é melhor assim, é melhor. Não, nós vamos pesquisando, vamos sentindo. Quando eu fiz o DVD em cima do que as mulheres traziam no consultório, porque a clínica é um grande espaço de escuta, de receptividade e também de entender, de abrir os horizontes, né? A clínica te traz um panorama muito amplo, né? Então, eu penso assim, olha, nós não temos receitas, sabemos um pouco mais. Sabemos um pouco mais, como diz a Adriana, né? Sabemos um pouco mais, pesquisamos mais, né? Digamos, desbravamos mais, mas não temos uma receita única e definitiva, né? Então, eu disse a Adriana Assad que ia deixar ela para o final, porque nós somos as donas de casa. Então, eu vou pedir que a Ângela dê uma palavrinha. Cadê você, Ângela? Ângela? Estou aqui. Sim. Estou aqui, Marisa. Então, Ângela, eu tenho que te agradecer, porque foi a sua insistência em que eu colocasse o DVD de alguma maneira, os computadores não têm mais como ver o DVD, não sei o quê, e aí que nós inventamos de fazer uma reedição, e aí nós mudamos muitas coisas, né? Mas eu quero te escutar um pouquinho, minha querida.
Então, eu estou muito feliz. Desde o dia que tu me avisou que tinha feito de novo o DVD em outro formato, eu já fiquei eufórica, porque era isso que eu queria, né? Eu tenho ele também há vários anos, Sim. assisti ele várias vezes, e até eu estava vendo ontem à noite, procurei alguma coisa sobre isso, eu tinha alguns rascunhos, sabe? Do Uhum, DVD. Eu tinha uhum, ouvido e copiado algumas coisas. E sim. ele me ajudou muito na época, porque, tu vê, foi lançado em 2018, eu nem sabia. Em 2010 eu entrei na menopausa. E aí passei Uhum, por todas as fases, sem entender nada, muito perdida também no começo, ninguém me explicava nada. E aí lá acho que em 2016, 17 eu devo ter entrado em contato, né? Uma paciente minha me falou da Marisa, e aí eu comprei o livro da Segunda Vida, daí eu fui atrás do DVD, aí foi surgir, foi se abrindo, né? O caminho para me entender e me entender também. E aí eu lembro que na época eu ouvi o depoimento da Inês e ela diz assim no depoimento: preciso tirar o verbo precisar trocar pelo desejar. Isso ficou muito marcado, sabe, Inês? Foi muito legal eu ter ouvido isso. Porque, sim, é um momento de libertação, só que eu não enxergava isso. Estava muito difícil de ver esse caminho, né, de libertação. Parecia que era algo a ser curado, mas não tinha nada para curar, não tem nada para curar, né? Ela é mesmo uma transformação, um processo de crescimento. E eu também fiquei assim com muita vontade, depois que eu tive mais entendimento, de passar isso adiante. E aí, que bom, né? Vieram os cursos da Marisa, e esse ano parece que eu consegui elaborar o que eu queria trabalhar com as mulheres nessa faixa etária. E aí eu peguei o meu DVD, bem feliz, mas aonde que eu ia assistir? Não tinha mais lugar. Aí que eu comecei a buzinar na Marisa, ai, tem que arrumar, tem que arrumar. E eu estou muito feliz, feliz de estar aqui com vocês todas também. E tem também mulheres do meu grupo que estão aí, a Rita de Cássia, a Débora, que vieram, né? Eu pedi muito que elas viessem para conhecer a Marisa, que ia ser muito bom. Estou feliz também que elas estão aqui conosco. E é isso, Marisa, também tenho que te agradecer, assim, porque realmente, como a Adriana falou antes, você é uma tocha, né? Para mim, é aquele farol que vai indicando o caminho e que a gente vai conseguindo elaborar tudo e transformar isso em conhecimento e, assim, ajudar as mulheres que estão próximas de nós, que é um processo lindo, libertador, mas é um processo. uhum, Temos com que passar por certeza, ele, com tá? certeza. Eu fui separando algumas coisinhas, tá? E tenho aqui um pequeno texto, ele é de autor desconhecido. Ele está em espanhol, eu vou ler em português, né? Mas que tem algumas coisas que a gente pode pensar. Tirei umas partezinhas, né? É possível que eu tenha que fazer terapia por aquela questão de pertencer à geração que tinha uma ordem muito precisa. Devíamos de ser as melhores filhas, as melhores esposas, as melhores amantes, as melhores mães, as melhores profissionais. Agora que eu já fiz tudo isso de melhor, eu quero estar sozinha, assistir o filme e coçar meu umbigo. Eu já mostrei quem sou como pessoa. O que eu tenho pela frente, tento que seja meu, aproveitando com o que eu tiver vontade, viajando, comprando, tomando um café com uma amiga, fazendo o que eu quiser, até não fazer nada. Eu tenho percebido que por mais que os outros gostem muito de nós e sejamos muito importantes, todos vão continuar vivendo o dia que a gente não estiver. Nós já estudamos, criamos os filhos, trabalhamos, cuidamos dos pais, somos a geração que quebrou estereótipos, limpou o caminho
para aquelas que vieram depois. E por livrar tantas batalhas sozinhas, temos sofrido, cada uma de nós, uma parte, e por diversos motivos. Tá? Muitas vezes penso, que rápido que passou minha vida. Eu estava distraída, fazendo muitas coisas. Minhas queridas, se cuidem. Não se reprimam. Aprendam a falar não quando for preciso. Já é hora de discriminar a quem faz bem minha companhia, minha amizade e meu carinho. Vamos a praticar a merecida liberdade. Que prazer caminhar sem pressa, sem rumo, me deter em qualquer lugar que me chame a atenção. O que eu tenho de vida pela frente, que seja vivendo cada dia como eu quero, com liberdade e plenitude. Então, é um texto bem interessante, Uma amiga minha me mandou há uns anos de Montevideo e eu guardei, e eu tinha aqui agora, como eu comecei a pesquisar em todos os guardados, né, para o nosso encontro, eu achei também o meu trabalho, o meu TCC de especialização, né, de uns anos atrás, de 2010, e meu tema foi Mulher em Tempo de Pausa. Né? E eu falo sobre a menopausa. Adriana Saad, vamos conversar, Adriana? Te dou a palavra. Cadê você, Adriana? Estou aqui, Marisa. Sim. Então, Sim. querida. Então, boa noite, né, Marisa, boa noite a todas as mulheres. Agradecer o convite de participar dessa reedição desse DVD. Eu também tenho um exemplar que é muito útil, já está assim, quase gasto de tanto ouvir, né? E eu vou repetir um pouco aqui o que outras já falaram, Inês, Adriana, Ângela, né? Que você, Marisa, é uma pessoa que realmente assim, é uma tocha para muitas de nós que estamos aqui, no sentido de iluminar os nossos caminhos, né? As ideias, os nossos sentimentos, as coisas que ficam anuviadas assim, na mente e no nosso coração. E eu sou muito grata também por ter cruzado o meu caminho com o seu nesse mundo aqui, né? Nesse momento, que você me ajudou de muitas formas, de muitas maneiras, a compreender melhor essa transição. Mas eu quero repetir aqui algumas falas antes de colocar algumas observações minhas no meu trabalho como médica, como ginecologista, há quase 35 anos. Eu venho lidando com as mulheres, com as fases, com as mudanças, com os ciclos da vida dessas mulheres, né? Que seja a adolescência, com a efusão dos hormônios, ao contrário da menopausa, que a gente pode chamar também de uma nova adolescência, mas só que é o contrário, né? Mas com muita criatividade também, a fase das gestações. Então, como médica, muito antes como médica, como mulher, eu me identifico muito com tudo isso que nós estamos falando aqui, que todas trouxeram, mas que a gente está falando hoje mais pontualmente sobre a menopausa. Mas acompanhando as mulheres ao longo de todos esses anos, eu quero dizer o seguinte, que eu acho que é radical a gente ser mulher neste mundo. Não é só passar pela menopausa. Infelizmente, ainda no século XXI, nós mulheres atravessamos muitas dificuldades para estarmos aqui hoje, conversando, num ambiente tranquilo, gostoso, cada uma ter feito essa escolha de estar aqui hoje, de falar sobre esse assunto, né? Mas, infelizmente, hoje, por exemplo, foi a abertura do Brasil na Copa, né? E tivemos aí algumas notícias, inclusive, de mulheres que sofreram violência durante as comemorações da Copa, né? Num país em que a mulher não tem valor nenhum, né? Então, não dá nem vontade da gente comemorar muito por o Brasil estar num lugar como esse. Um país que é contra a manifestação das pessoas que são LGBTQIA+,
né? Lá é considerado um crime. Enfim, isso são outras coisas, mas que ainda é pertinente a violência contra a mulher, em qualquer fase da vida, né? Mas é pontual aqui a gente falar sobre a menopausa. Então, eu acho que a palavra radical, como raiz mesmo, a Charay colocou bem colocado, né, Adriana Miracunhã, que ser mulher neste mundo é um desafio. E como a Simone de Beauvoir fala, né, no seu livro sobre a velhice, da gente estar atenta, no sentido de estar consciente de que quando os nossos direitos como mulheres, como cidadãs, eles são muito tênues. Basta um país ou a economia mundial ela oscilar um pouco, esses nossos direitos eles também serão violados com muita facilidade, né? Então, eu quero também colocar que essa questão da menopausa, eu sempre observei isso na minha clínica, que ela era muito mais do que hormônios. Não era possível uma mulher se transformar tanto só por conta dos hormônios. E é uma observação clínica minha, da minha experiência, que eu estou colocando aqui, eu não estou levantando nem de trabalhos científicos, mas a pessoa chegava com sintomas, independente de exames laboratoriais alterados ou não, eu fazia a receita, caso ela consentisse de querer tomar ou não, né, a terapia hormonal, e mesmo assim coisas ainda ficavam sem resolver. A insônia, a raiva, os ressentimentos, como você muito bem falou, essa coisa assim, mas eu não estou me reconhecendo, eu não, mesmo voltando a tomar alguns hormônios, a mudança é muito além disso. Ela é uma mudança também que passa pela cultura, como você falou, passa pela vida que essa mulher construiu até aí, e é um momento em que ela, né, ela não sabe por onde caminhar. Então, não sabe por onde ir. O que eu costumo dizer muito, agradeço às minhas pacientes que estão aqui, são pessoas que eu considero como amigas, né? Eu me coloco muito na escuta amorosa, na recepção, com uma empatia, uma compaixão muito grande por essas mulheres, porque eu também vivenciei essa travessia, né? E foi uma situação muito difícil para mim. Então, eu tenho uma empatia muito grande, agradeço muito essas mulheres por estarem aqui hoje. Tenho amigas, tenho pacientes que estão presentes aqui hoje nessa conversa gostosa, né, liderada por você, Marisa, e que me ajudou muito com os seus livros, com suas palestras, com as conversas, com os grupos de estudos que eu acompanho sempre, você, desde que eu a conheci, de poder ter essa escuta e essa recepção com essas mulheres, de um lugar com mais compaixão. E que elas também se tornem mais compassivas com elas mesmas, como você disse, de não seja dura com você nessa idade. Não precisa mais. Nós não temos mais que nos ater a rótulos, a demandas, a filhos, casamento e profissão, etc., daqui para frente. Nós temos essa possibilidade de fazer escolhas, né? Então, eu queria trazer aqui outras duas observações muito bonitinhas que eu achei assim... Você é uma bruxa mesmo, né, Marisa? Auspicioso você ter escolhido essa data, né? Hoje é dia de Hestia, né? A deusa do lar, e é uma grande anciã, um grande exemplo que você traz como arquétipo, né? Nós já estudamos aqui algumas vezes sobre esse arquétipo aí da mulher anciã, da mulher sábia. E hoje também nós estamos com uma lua nova em Sagitário. A lua nova é a fase anciã da mulher, né? E ela nos traz e nos pede uma conexão consigo mesma. Se a gente não se conectar, esse papel, como você já citou também, ninguém vai fazer para nós. Nós temos ajudas, temos médicas, temos médicos, temos terapeutas, tem a terapia integrativa, cursos, né, como o da Adriana e de outras mulheres que a gente conhece, que são muito incríveis para ajudar as mulheres a entender todo esse processo. Mas essa mudança, essa escolha é de cada uma de nós. E aí eu gostaria de trazer uma pequena poesia, aqui eu vou ler rapidinho,
que é de um livro muito bonitinho também, que fala sobre essa alquimia da menopausa. É a Kathy Skipper, e ela fala sobre, ela faz vou ler aqui rapidinho. Para a lua nova, nós estamos na lua nova de Sagitário hoje. No fundo, bem no fundo das minhas entranhas, sinto uma dor. Algo comprimindo, contorcendo, revirando e gritando para ser ouvido. Uma vez que não tenho escolha, eu, de fato, ouço, negligenciada por gerações de mães, avós e bisavós. A voz reprimida da mulher agora se rebela. Do fundo das minhas entranhas, eu sou responsável. Pois ela está surgindo em mim, gritando para ser ouvida, ser sentida, reconhecida e curada. Então, o passado e o presente podem finalmente encontrar a paz intimamente. Muito obrigada, Marisa, por tudo Obrigada, e por tanto. Um beijo. Obrigada a todos. Então, eu fico muito orgulhosa de vocês, minhas alunas, fazendo seus cursos, né, fazendo seus caminhos, né? Porque eu acho que isso é importante, o que a gente pretende, dando aula ou, enfim, mostrando, ou fazendo uma oficina, o que for, é que outros venham atrás e que possam recriar tudo isso, né? Eu acho também, e você diz, Adriana, né? Quando nós dimos, vocês lembram quando demos nas doulas da maturidade o conto da May Hall, né? Então, do livro Aquela Mulher em que Me Transformei, né? E então a May Hall diz, não por sermos adultas, nós temos que pensar que não precisamos de mãe. Nós temos que aprender a ser uma boa mãe para nós, né? No conto da May Hall, se vocês lembram, nós fizemos isso no semestre passado, não lembro, junho, julho, que nós fizemos esse ciclo das doulas da maturidade, né? E eu lembro quando nós tivemos essa discussão, acho que é uma discussão pertinente, né? Porque no livro também se fala, eu posso ser tomada pela bruxa da caverna, não é? Que podem ser meus ressentimentos, minhas mágoas, enfim, minhas dores, né? E posso ser encaminhada como uma boa mãe para mim, né? Posso me acolher. É algo que nós não sabemos fazer, né? As mulheres adultas, as mulheres na menopausa, não sabemos ser uma boa mãe para nós, né? Não aprendemos isso e acho que é das coisas que têm que ser aprendidas, né? Bom, eu quero que vocês aguardem, porque a gente vai passar um minutinho do DVD para vocês verem como é que ele está ficando. Raquel, podemos compartilhar? E depois não vão embora, que eu quero dar uma palavrinha no final, por favor. Vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Tá bem. Está sem som, Raquel. Está sem som. O DVD. Raquel, tem que parar de compartilhar, e aí quando você compartilhar de novo, tem uma caixinha embaixo assim que diz Share Sound também. Como que é, Adriana?
Agora Raquel. você compartilha de novo, Ah, tá, só vi, que já antes sei. de... Isso, Achei, obrigada, querida. imagina. Hey, hey, my beloved woman. I don't know how to prove it, but I still feel the same. Para muitas mulheres, atravessar esse período da vida, 48, 50, 54 anos, é uma pequena catástrofe. Os filhos saem de casa, alguns relacionamentos se rompem e o trabalho muitas vezes se mostra insatisfatório. É uma turbulência de sensações e emoções, vivida às vezes com desconforto físico. É a fronteira da terceira etapa da nossa vida. Já se fizeram algumas escolhas irreversíveis, se determinaram prioridades, existe um estilo próprio, uma personalidade definida e sólida, e é preciso sustentar aquilo que consideramos o mais importante para cada um. A menopausa é tratada como uma etapa difícil de processar, mas fácil de identificar, um episódio privado que determina o ocaso do feminino tal como o conhecemos. Na nossa sociedade, uma mulher é útil enquanto pode procriar e atraente enquanto sua sexualidade, ligada ao ciclo menstrual, determina sedução e medo. A possibilidade de perder essas características é vivida como uma transformação perigosa e indesejável. As bruxas dos contos eram mulheres na média idade, retratadas sempre como feias, ressentidas e escondidas, determinando esse lugar que a sociedade coloca para as mulheres que atravessam essa situação. Assim concebida, a menopausa é tratada como uma enfermidade carencial, carência de menstruação, carência de capacidade reprodutiva, carência de estrogênio. A consequência para a mulher é clara, porque ela perde aquilo que a determina. As tarefas sociais impostas ao sexo feminino são muito claras: parir e criar filhos, fazer cidadãos participantes obedientes das instituições. Em contrapartida, a mulher recebe o reconhecimento social e coletivo. Pronto. Teve alguma dificuldade no som, mas na gravação, no link, ele está perfeito. Ele está bom. Mas vocês viram que... Ilza, ficou lindo! Ficou lindo. Tá lindo! Tô doida para ver. Pois é, ficou lindo, ele está muito bem feito. Então, Raquel vai pôr no grupo como é que vocês adquirem, e Raquel passa o link para vocês, né? E aí vocês podem usar, Ângela, as alunas podem usar, todo mundo pode usar, e acho interessante. Nós liberamos, né, o link e depois vocês podem... enfim, para os trabalhos de vocês têm os próprios projetos e eu acho isso muito bom, né? Então, ter tornado o DVD mais acessível, né? Acho que é bem interessante, tá? A gente, então, vai deixar por um dia ou dois o grupo aberto, para que vocês possam, porque às vezes tem gente que pergunta coisas, que quer, né, alguma referência bibliográfica, enfim. Eu vi que aqui algumas pessoas pediram no texto que eu li. Eu vou fazer uma pequena tradução livre, assim, dos parágrafos que eu li, e depois eu coloco no grupo, a gente coloca em PDF no grupo, né? Alguém quer colocar alguma questão, gente? Marisa. Sim. Oi, Janaína, chegou. Sim. Cheguei atrasada, mas consegui. Não sei se vocês já falaram da questão de como que vai ser a compra do DVD.
Então, eu não sei se a Raquel pôs no grupo. Ela pôs no grupo agora que eu vi. Aí eu só queria reforçar o pedido de vocês encaminharem os recibos para o e-mail que está ali, né? Porque às vezes as pessoas passam pelo WhatsApp, alguma coisa assim. A gente vai concentrar tudo ali, porque a partir dali a gente vai enviar o link. Tá? Aí só para reforçar isso. Eu queria saber Esse pedido. porque eu não estou nesse grupo. Não sei, porque parece que deu alguns problemas nas inscrições, né? Enfim, eu não estou nesse. Então, você vai botar depois esse link nos outros grupos também? Sim, a gente coloca em todos. A gente encaminha. Sim, tá? Sim. Tá, Ué, obrigada. Denise, se você não está nesse grupo, eu não sei, porque tem muita gente. Mas sabe que tivemos algumas problemitas com a GoFree, né? A vida é assim, essas coisas acontecem na modernidade. Mas a gente eu entrei coloca... porque Sim. eu entrei porque a Adriana colocou o link no grupo do Sim. Aí sim. Então, quando deu os probleminhas com a GoFree, eu pedi para as meninas que abrissem para os grupos dela para ir colocando. Gente, Tá algo ótimo. mais? O DVD está muito lindo. Deu uma questão de som, mas a gravação está perfeita. Vocês podem pegar tranquilamente. Está muito linda. Tá? E a questão de som que deu agora pode ter sido por conta da internet mesmo. Quando a internet não está muito boa. Aí dá Mas ele está lindo e no final eu faço uma pequena, enfim, um pequeno comentário sobre a menopausa hoje, né? Temos algo mais? Alguém mais quer falar alguma coisinha? Só uma pergunta. Sim, Adriana. Porque eu acho que tem mulheres aqui que não estão no grupo da escola de mulheres. Eu posso daí encaminhar o link? Sim, Adriana, os grupos de vocês, perfeitamente. O que a gente pede, como a Janaína pediu, é se as pessoas fazem o pagamento, que mandem para o e-mail da escola, porque aí a gente manda um recibinho para o e-mail da escola, porque nós encaminhamos através do e-mail de cada uma. Okay. Tá certo? Marisa, só queria te dizer que eu estou muito feliz, tá? Estou bem feliz. Obrigada, querida. Foi maravilhoso. Que bom. Suas alunas estão aqui, né? Suas alunas estão aqui. Tem alunas minhas aqui. Pois é. É bom isso, né? Muito bom. É bom. Queridas, muitíssimo obrigado a todas pela presença de vocês, por estar aqui um dia assim, um pouco complexo, que tem copa, que tem trânsito difícil, enfim. Mas é uma alegria. Aproveitem do material, é nosso, né? É importante que sirva para outras mulheres, né? Eu acho. A gente fez com carinho, a gente fez com muito carinho, com muita dedicação. Inês, obrigado. Você vai ver que linda que está a sua fala também. Ficou muito lindo. Enfim, eu acho que a gente faz esse trabalho um pouco para abrir caminhos, né? Para que os caminhos não se fechem, para que os caminhos não se abram, né? Eu sou muito respeitosa do trabalho das pessoas, então acho importante a gente, enfim, respeitar o trabalho dos outros, dos que vieram antes de nós, dos que vão vir depois de nós, né? Reconhecer, isso faz parte da ética, né? Isso é um gesto ético. E se há uma das coisas que se configura no ciclo da maturidade e da média-idade, a partir da menopausa, é a construção de uma ética, né? É a construção de uma ética pessoal, né? O que eu acho, o que é certo, o que não é certo, o que é certo ou não certo para mim, né? O que é uma violência para mim e não estou disposto a compactuar, né? Com certos gestos individuais ou nos relacionamentos ou coletivos, né? Não estou disposto a compactuar com algumas coisas, né? Então, eu acho que isso
também é importante, né? A menopausa, a maturidade nos traz essa possibilidade, né? De uma construção ética, né? De uma construção ética que diz da responsabilidade de todos nós. A Shinoda Bolen, em algum momento, diz que as mulheres que chegam à menopausa e conseguem construir uma maturidade pacífica são fundamentais para a paz do mundo, né? A gente não tem que pensar que porque eu estou na cozinha da minha casa fazendo um bolo em paz, né? Isso não reverbera para a paz coletiva, porque é claro, evidente, nós sabemos disso, reverbera para a paz coletiva, sim. Então, é um pouco a responsabilidade que todas nós temos. Tá? Queridas, depois vocês me contam o que vocês acharam do DVD. Eu quero muito, que já não é mais DVD, já não é mais DVD. Agora é outra coisa. Tá? Um grande abraço a todas, uma boa noite. Estão todas convidadas para o lançamento segunda-feira. Nós vamos a fazer uma live. Raquel coloca aqui e coloca no grupo o convite para as meninas do nosso calendário. Marisa, vamos tirar foto. A foto. Vamos a tirar a foto. Por favor, abram as câmeras. Por favor, abram as câmeras. Vamos a tirar a foto. Um, dois, três. Espera aí que tem mais um, gente. Espera aí. Um, dois, três. Maravilhosas. Muito bom, queridas. Agradeço. Muito obrigada a todas, Muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Boa noite. Obrigada Beijo, a todas. beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Oi. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, viu? Carla. Boa noite. Obrigada Obrigada mesmo. pela sua Maravilhoso. presença. Obrigada. Boa noite. Obrigada por todas. Boa noite. Beijo, Maria. Obrigada. Tchau. Obrigada, Marisa. Muito